Boa tarde a todos e meu nome é Gerson, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd Peregrinador. No vídeo de hoje eu vou falar, para quem gostou dos meus vídeos sobre o Nerdcast RPG Gunner, eu vou dar continuidade e falar sobre a segunda temática, a segunda saga que eles fizeram. A saga do Nerdcast RPG, onde deram origem ao Ozob. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais da história que originou, onde o Ozob, o personagem com quem eu estou devidamente trajeado, apareceu pela primeira vez na cultura popular, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o gostei, comente e compartilhe para ajudar o canal a crescer e batendo a meta de 100 inscritos. Eu vou fazer um vídeo listando 50 fatos sobre a minha determinada pessoa. Então, dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Quando eu apresentei o Nerdcast RPG no primeiro vídeo dessa série, que eu estou botando a playlist aqui embaixo, eu comentei muito sobre o Ozob e o Nerdcast RPG. E que isso aqui é o livro que eu fiz um breve review lá no vídeo. Eu falei um pouco que esse aqui é a origem do personagem, possivelmente o personagem de ficção científica mais famoso do Brasil. E o objetivo de hoje é contar um pouco a história, que nem eu fiz naqueles dois vídeos sobre o Nerdcast RPG Gunner, que um ficou com 47 minutos e o outro ficou com quase 1h30 de duração. Então, eu percebi que eu tenho um problema para gravar a história na minha cabeça do Nerdcast RPG. Então, o que eu fiz? Eu, muito sagaz, peguei e fiz uma colinha aqui, onde eu anotei os principais acontecimentos de cada episódio. Assim, para me ajudar a narrar a história de uma forma um pouquinho mais coesa, e eu dei uma resumida mesmo. Porque eu não vou entrar em muitos detalhes, como eu fiz com o Gunner, porque eu não lembro direito, tá? Então, isso aqui mais para me ajudar mesmo, tá? Bom, primeira coisa, nós temos que falar do grupo. São 8 personagens que fizeram parte desse grupo no total, tá? Bom, primeiro de tudo nós temos o Jovem Nerd, mestrando novamente depois da primeira fase de Gunner. Tipo, do elenco do primeiro episódio, o Jovem Nerd está em todos os episódios mestrando, tá? Agora vamos falar formação no primeiro episódio, tá? Nós temos o Ozob, que é o personagem do Dave. A descrição aqui, ó. Eu anotei uma descrição, tá? Um palhaço replicante albino, calvo, com cabelo vermelho como o do Wolverine, só que a parte aqui, a careca aparecendo, que como vocês podem ver aqui na capa do livro, tá? Granada vermelha no lugar do nariz. Ele é especialista em demolição, explosivos e demolições. Quando ele surgiu aqui no livro, ele está com 2 anos, mais 2 anos de vida. Os replicantes só podem viver 4 anos de existência. Aqui, ele está com 4 meses. Então, passou muito tempo entre o livro Protocolo Molotov e o início do Nerdcast RPG dessa fase. Aí nós temos o Oleg, que é o personagem do Tucano, que também deu as caras aqui no livro. Que ele é se alguém não esteja resumindo, a formação do episódio inicial vai estar aí na thumbnail, tá? Na thumbnail do vídeo, beleza? Daí só pesquisar ver a thumbnail. Ela está também no negócio lá do post, tá? Eu comendo as novidades aqui do canal, tá? Beleza? O Oleg é um sniper russo, careca, com tatuagens aqui ao redor da cabeça, que usa óculos escuros e fala com sotaque muito bem carregado. O JP
ele interpreta o Dr. Angus Sylvana, um empresário tecnológico, rico, hacker, usa um terno caríssimo, um chapéu fedora na cabeça. E tem um cavanhaque, parecido com o do Tony Stark. Daí nós temos o Rex, que é conhecido aqui como James Rexus. James é porque é o nome é o nome em inglês dele, que é Thiago, tá? Thiago Lamarca é o nome verdadeiro do Rex. E, tipo, ele quis fazer uma paródia do James Bond, pra vocês terem uma ideia. Ele usa um terno de $15 mil. E temos também, por último, tem mais dois ainda, é verdade. O Carlos Voltor, interpretando Stephen T. Durden, um ex-soldado de elite negro, parecido com o Michael Clarke Duncan. Quem assistiu A Espera de um Milagre é aquele grandão que morre no final do filme. Desculpa o spoiler. E também, se você assistiu aquela versão tosca do filme do Demolidor, que tem o Ben Affleck protagonizando O Homem Sem Medo, lá em 2003, o Michael Clarke Duncan é o rei do crime naquele filme, tá? E ele usa uma armadura de combate altamente tecnológica, cobre todo o corpo dele. E por último nós temos o saudoso Harold, que morreu durante a pandemia e aqui é a única vez que ele participou das campanhas do Nerdcast RPG, onde ele fez o androide do grupo, o Andrew NDR. Ele é um androide que usa partes do corpo de outros robôs. Tipo, quem assistiu o Wall-E, no início do filme você vê ele trocando peças do corpo, se modificando, quando já estão gastas. É nesse nível, tá? Que ele é tipo um robô Frankenstein. Bom, vamos lá. Aí os dois últimos, eu vou comentar quando chegar lá no episódio 2 e no 3, tá? Daí, ó, no primeiro episódio nós temos se chama O Grande Assalto. Esse foi lançado em 2013. Foi um ano após o lançamento do episódio 3 do Nerdcast RPG Gunner. E, assim, o jogo começa com ele se reunindo num terraço de um prédio onde eles são contratados para roubar um cofre da Hirawatha Networks, que seria o equivalente à maior empresa de telecomunicações no atual ano que se passa a história, 2119. Tá? 2119, o ano que se passa a história, tá? Que a gente vê quando eu falei, assim, tem muito de Blade Runner. Então, tipo, é uma história realmente futurista. Pra quem também jogou o Cyberpunk 2077, é naquele nível de tecnologia, implante cibernético, essas coisas paradas. Aí, nós temos também o grupo lá se reunindo, eles são contratados, e eles vão depois para um bar para encontrar mais informações sobre a missão que eles foram contratados. E aí que surge no meio, assim, uma rivalidade. Porque, assim, o Jovem Nerd descreve o grupo, como eles já se conhecendo, como sendo, tipo, o pessoal lá da franquia Mercenários, só pra se entender a dinâmica do grupo. Que tem uma rivalidade entre o Rexus e o Ozob, que seria, tipo, a rivalidade do Dolph Lundgren e do Jet Li nos filmes dos Mercenários. Onde um fica zoando o outro e tal, né? Só que o Ozob, tipo assim, não é por brincadeira. E no meio ele solta, tipo assim, o Azaghal revelou depois que ele soltou essa frase: "Tu é babaca, cara." Porque ele tava de saco cheio do Rex.
Então ele soltou essa famosa frase do Ozob de maneira espontânea e improvisada, que acabou se eternizando, porque agora o Ozob, ele é retratado assim, ele não leva desaforo pra casa. Depois de uma... Não lembro se teve uma confusão no bar. Quem lembrar, comente aí nos comentários, tá? Por favor. Beleza? Mas assim, eu vou botar... Que nem eu fiz com o Gunner, eu vou botar aqui embaixo os links para os vídeos do Nerdcast Stories, onde eles animaram os trechos de alguns trechos dos episódios, tá? Pra dar uma exemplificada. E um desses é esse que eu acabei de mencionar. Aí eles vão pro apartamento do Ozob, que é um apartamento assim, pequenininho, assim, tipo aqueles bem bairro barra pesada. E ele conta a história de origem dele, que é narrada aqui nos flashbacks, em alguns capítulos aqui do livro. Falando, o cara que me fez, o cara estava zoado. O cara fez um corpo de palhaço. Eu não lembro certinho a cena. Porque ele descreve também, ele menciona o Hans Gruber, que é o pai dele, e menciona 2 dos irmãos, o Zatati Ratata e a Mama Guzo, que é a irmã trans dele, tá? E aí tem uma mulher russa que vai pro apartamento deles e eles são emboscados por Blade Runners, que são os caçadores de replicantes. Pra quem assistiu Blade Runner, os filmes do Blade Runner sabe do que eu tô falando, tá? Que são os humanos engenhados como o Ozob. E aí o que acontece? Então rolou uma confusão lá, todo o apartamento do Ozob, coitado. Ele fica muito triste com isso, porque o apartamento foi destruído. Então, eles tiveram que arrumar as coisas para ir fazer o assalto, que eles vão na sede da Hirawata. E o plano é 2 deles se infiltrarem como Blade Runners e fazer o teste Voidcan para roubar um token mental, que é uma chave de segurança que está implantada na mente de uma determinada pessoa. E você precisa copiar a mente da pessoa para conseguir o token. E é isso que eles vão fazer. Eles vão fazer um teste Voidcan, que também apareceu no Blade Runner, Caçador de Androides, do Ridley Scott, para eles determinarem, assim, para conseguir disfarçadamente copiar o código mental. Só que deu um ruim lá. Os que estavam disfarçados eram o Dirt e o Oleg, tá? E o que acontece? Eles pegaram um coronel do exército dos Estados Unidos da América e eles são, enquanto estão fazendo o teste, replicando a mente do cara, eles estavam sendo perseguidos pela polícia de Delta City. Delta City, isso precisa explicar. Delta City, nesse universo, é uma versão futurista da antiga Nova York, tá? É uma versão mais futurista, porque a nova cidade está para cima, elevado, por isso o nome Delta City, e a antiga Nova York está para baixo, que determina a classe mais alta e a classe mais baixa. Beleza? Tipo, o primeiro capítulo do livro mostra como que está a Times Square. Só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Daí, o que acontece? Depois do evento, eles conseguem invadir uma instalação, um hangar, vamos dizer assim, para iniciar um assalto, que está dentro de uma das naves, tipo o aeroporto-aviões da SHIELD dos Vingadores. Eu tô passando exatamente o que eu tô usando aqui, tá? Daí, tipo assim, no momento do ataque, o Andrew, ele perde o corpo robótico dele original, tá? E ele passa sua consciência para uma robô de prazer japonesa chamada Gothic Lolita.
Você não entendeu errado. É uma robô que é tipo uma garota de programa. Entendeu? E no fim, eles conseguem chegar no cofre. Eles abrem. Não, e também tem muita zoação com o Andrew, coitado. Mas assim, primeiro você perdeu o corpo e só tinha uma robô de fetiche japonês lá. Nossa senhora, eu tô lembrando aqui da cena agora, eu tô rindo. Mas assim, eles pegaram o cofre, certo? Só que esse é o plot twist. Dentro do cofre estava um robô. E quando eles olharam o ano de origem do robô, estava datado de 133 anos no futuro. O robô veio do futuro, veio pro passado. Passado, referente ao presente momento da história, tá? E esse é o gancho pro restante da saga. E aí? Minha opinião. Cara, ele é um bom episódio. Assim, introdução nova. Assim, pra mim, eu acho que ele é o melhor dos três. É o meu favorito. Porque, tipo assim, ele tem um começo bem estruturado. Mesmo, esse é o que eu mais tenho facilidade de lembrar. Principalmente por causa dos Nerdcast Stories. Eu consigo lembrar mais cenas desse episódio do que dos outros. Principalmente do episódio 2, que é o mais viajado de todos. Bom, minha nota é uns 7, tá? Uma história bem construída, mas que tem algumas ressalvas, beleza? Então vamos lá. Episódio O Passageiro do Futuro. Esse foi lançado no ano seguinte, 2014. Ah, e todo início do no episódio 2 e 3 tem um resumo narrado pelo Guilherme Briggs, narrando assim o que aconteceu no episódio anterior, para você já estar situado, que não aconteceu em Gunnor, infelizmente. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o grupo, depois daquele assalto todo, foi um pouquinho desastroso, eles estão começando a ser procurados pela polícia. Inclusive tem imagens holográficas do rosto do Ozob sendo caçado. Ou seja, ele foi visto pela polícia. E também, assim, com isso tudo, eles decidem ir para uns dos esconderijos do Oleg, em Delta City, que é uma garagem. Depois, assim, o Andrew, agora no corpo da Gothic Lolita, ele tenta se acostumar. Assim, ele até tem uma cena engraçada com ele sendo confundido, que eu não posso comentar aqui porque é bem sugestiva. Onde o Jovem Nerd descreve um cara passando de carro, daqueles carros voadores, assim, vendo o Andrew no corpo da Lolita, querendo dar em cima dela, entendeu? Eu não vou falar muito, eu vou colocar aqui embaixo o trecho narrado, assim, que daí vai ser menos, assim, esquisito eu falando aqui, tá? E, assim, ele está com o Turning, porque ele e o Andrew, eles foram buscar um contato do Dr. Sylvana, que poderia ajudar eles a entender o robô que eles roubaram, tá? Bom, e eles vão lá, demora um pouquinho, e eles chegam no local, o prédio do contato, e descobrem que ele é um alienígena chamado Ulib, que é interpretado, é o sétimo membro do grupo, que é interpretado pelo Afonso 3D, que foi o Edsert no Nerdcast Gunnor. E o Lib, ele agora, com o Lib, eles vão fazer tipo uma cena. A partir daqui é um momento que ocorre na história em que eles vão fazer tipo naquele filme, é uma mistura do Matrix com o filme A Origem, que tem o Leonardo DiCaprio. E tipo assim,
dentro, que eles vão entrar dentro da mente do robô. E só ficando o Rexus montando guarda pra eles. Bom, cada um vai entra bem no estilo Matrix, com a origem, e o grupo assume formas de avatares. Assim, o Ozob virou o Bozo tradicional. Aí tá, beleza. O Oleg virou o Mikhail Gorbachev. Para quem não tá familiarizado, ele era o presidente, não lembro, ele era o líder da União Soviética quando houve o colapso da União Soviética e o acidente em Chernobyl, tá? Ele é aquele que tinha aquela mancha na cabeça com o formato da Europa. O Durden virou o John Coffey do filme A Espera de um Milagre. Ele virou o Michael Clark Duncan em Green Mile, perdão. O Sylvana virou o Shazam. O Shazam, o herói lá, antigo Capitão Marvel. O Andrew virou o melhor. Uma esfera negra. Pronto. E o Lib virou o Dr. Manhattan, da versão do filme adaptando o quadrinho de Watchmen. Que, assim, eu assisti, eu não entendi molhões, tá? Quem estiver assistindo, comente se eu devo dar mais uma chance para quem assistiu o quadrinho, tá? Quem leu o quadrinho ou assistiu o filme, tá? Comente se vale a pena eu dar mais uma chance para o Watchmen, tá? Que falam que é uma das melhores obras relacionadas ao gênero super-heróis, tá? Obrigado, gente. Bom, o grupo vive altas confusões nos planos de existência, tudo, né? Incluindo enfrentar as mulheres da abertura antiga do Fantástico. Nossa, essa cena é muito engraçada, que forma aquelas mulheres lá que tinha naquela abertura antiga lá do Fantástico, lá entre 2012, 2013, 2014. Aquela abertura antiga, tá? E, tipo assim, é muito inusitado. E em um determinado momento, o Lib morre por culpa do Ozob. Ou seja, o 3D morreu 2 vezes. Essa é a segunda vez que o personagem do 3D morre. E depois de muita confusão, eles recobram consciência com o Rexus dando cobertura para eles. E o Ozob causa ocorre uma discussão entre ele e o Ozob, tipo de briga física, com o Ozob gritando: "Puxa o meu nariz, seu babaca!" E também eles tiveram problemas com o robô, incluindo uma explosão. Por quê? Porque o coronel, que eles roubaram o token mental no episódio anterior, ele aparece no holograma, saindo da cabeça do visor do robô. E ele ordena que eles sejam assassinados e são atacados pelo robô, mesmo robô que eles assaltaram. E, assim, o Andrew, ele perde, tá? Ah, não, esqueci o que eu falei, Eles decidem ir atrás do Hirawata, o chefe da organização, porque eles querem vingança, mais ou menos assim. E eles têm um problema lá com o trem, que eu fiquei perdido aqui nessa hora, tá? Todos querem... todos quebram os ossos, porque, tipo assim, eles estão no meio dos trilhos do trem. E eles são jogados pra longe por causa da turbina, porque eles só tiram menos de 10 no dado do D20.
O Rexus, enquanto o Rexus ele conserta o joelho quebrado do Ozob, ele tem uma visão no futuro, mostrando um asteroide que é uma base espacial em Delta City, ocasionando um blackout total, tipo, milhões de pessoas morrendo, é tipo uma visão apocalíptica. E assim, após uma zoação, o Ozob, ele tira aquela granada que ele usa como nariz, puxa o pino e coloca dentro das roupas do Rexus. E o Rexus, que estava usando um terno de $15 mil, teve que se desfazer do terno. Foi toda a roupa junto. O Rexus só tá usando uma camisa agora e uma canção de coraçãozinho. Além de um colar, tudo, essas coisas tudo, né? Bom, eles conseguiram pegar um trem indo pra Nova Escócia, no Canadá. E eles fazem graça com os passageiros, tudo, né? Incluindo um estudante de medicina. Isso é legal. O Ozob usa a granada que ele tem no lugar do nariz pra ameaçar o estudante, a consertar eles, ajudar a repor eles. E tipo assim, eles... Enquanto eles vão pegando todas as injeções de nanorobôs médicos, são assim, pra você entender, tipo, é uma injeção que você injeta aqui na pele, com a corrente sanguínea, e eles fazem o trabalho de ajudar você a melhorar, a curar a doença, tudo. Tipo, isso aí pode ser uma grande coisa para a medicina moderna se eles conseguirem fazer isso realizar. Uma coisa que eu defendo. Aí, no meio disso tudo, eles são emboscados pelo Coronel Momola. É Momola, tá? Não Monola, tá? E, assim, começa lá uma briga. O Ozob, ele injeta todas as injeções de nanorobôs nele mesmo. E dá 100% na carga. O Ozob fica descontroladaço, feito parecendo o Wolverine, com o modo Fúria. E também, tipo assim, eles conseguem tomar conta de umas naves e tudo. Mas, assim, quando depois de conseguir fugir, o Ozob, ele cai desmaiado devido aos nanorobôs experimentais. Porque, tipo, o que aconteceu foi como se tivesse injetado muitas injeções, mais de 30 injeções de adrenalina na corrente sanguínea da pessoa. Então, assim, o zombie, ele teve quase o coração... Ele teve o coração parado. O Ozob quase morreu aí no final. E termina nesse gancho. O Ozob desmaiado e eles fugiram. Bom, minha opinião sincera agora. Esse é o episódio mais lúdico dentre todos. Porque, assim, se você não prestar muita atenção, você perde muita coisa. Aqui, ó, só pra você entender, tá? Isso aqui, ó, é a lista que eu tinha que escrever pra eu conseguir lembrar de tudo, tá? Eu estou lendo aqui pra vocês, tá? Assim, esse episódio tem muita coisa, é muito lúdico, assim, tem uns pontos legais, mas assim, ele ficou bem maçante, tá? Ele é um episódio filler. Filler é quando mete uma história no meio de uma série, vamos dar um exemplo, é que a história não pode se dizer desnecessária, não precisava estar ali para a história continuar, tá? Então, assim, mesmo você tendo que assistir os 3 para se entender, porque, tipo assim, tá tudo interligado, esse é o que tem a história mais viajada, tá? Eu dou um 6 para ele, 6 sólido. Agora, vamos para o terceiro e último episódio, o Estrada para o Inferno, tá? Bom, o episódio começa, assim, antes da abertura entre o resumo dado pelo Guilherme Briggs e a abertura oficial com ele se apresentando. Nessa história, assim, nessa parte, o
o Sylvan, ele consegue fazer o Ozob reviver. Ou seja, ele consegue reanimar o Ozob. Mas assim, ele acorda e cai de novo, ele dorme dessa vez. E aí o episódio começa de vez agora. Assim, eles... Enquanto eles estão navegando sem saber pra onde eles devem ir, porque eles fugiram de Delta City, tá? Eles estão sendo caçados em Delta City. Então eles não podiam ficar lá. Eles recebem uma imagem holográfica de alguém que está chamando eles para ir para o deserto do Novo México. Porque assim, nesse contexto, ocorreu a Terceira Guerra Mundial. Dentro da história. É até falar aqui, ó, tá? Dentro do livro e aqui, fala que houve a Terceira Guerra Mundial onde eles usaram as bombas atômicas. E, tipo assim, o Novo México, a área, tipo, Nevada, tipo, boa parte dos Estados Unidos virou um deserto radioativo. Tipo, tem até uma perseguição muito legal aqui no livro, que é, tipo, bem no estilo Mad Max. E eles chegam lá, que, assim, eles têm que tomar a cápsula de iodo, tá? Pra conseguir ficar lá no local. Eles encontram uma antiga base militar dos Estados Unidos que foi usada na Terceira Guerra Mundial. Uma base grande mesmo. Parecido lá com o Camp David, lá do Vingadores Ultimato. Naquela cena que o Capitão América e o Homem de Ferro vão para 1970. Lá durante os eventos do filme. E, tipo assim, foi, só pra você entender, foi uma bomba de hidrogênio que foi jogada lá. Então o impacto foi muito devastador. Tem até os destroços da bomba lá. Eles estão... E também, após eles quase sendo atacados por um coiote robótico, eles encontram o contato e o contratante deles, que é um ciborgue samurai chamado Chimera Aiso, que é vivido brilhante pelo o Sr. K, que é o meu personagem favorito de toda essa obra, tá? Acho que agora eu vou ter que dar um ponto a mais pro episódio 3. Bom, o Ozob eles carregam pra dentro de uma maca, porque ele estava se arrastando pra ir atrás deles. E tipo assim, eles confraternizam com ele, confronta eles sobre terem aberto o cofre no final do primeiro episódio. Ele pergunta, quem abriu o cofre? E tipo, a cena fica um silêncio total, ninguém fala. E tipo assim, até o Jovem Nerd fala, ih, rapaz, se ninguém falou é porque todo mundo é ocupado. Bom, o Andrew, que tinha perdido seu corpo no final daquela luta contra o Coronel Momola, ele fez um backup no novo corpo robótico ofensivo, extremamente ofensivo, tá? E, assim, o Chimera explica pra eles o que tá acontecendo, tá? É aí que precisa entender, tá? O Chimera, ele trabalhou como o engenheiro-chefe da Hirawatha. E ele é o cara que criou a máquina do tempo. E, tipo assim, depois que explica tudo, ele começa a baixar dados da mente do Ozob, por causa do contato dele com o robô. Cypro, esse é o nome do robô, tá? Inclusive. No episódio anterior, porque quando o Ozob, quando eles estavam lá dentro da mente do robô, o Ozob, ele abraçou, pensando como se fosse a boneca das emoções. Pra quem não assiste, sabe do que eu tô falando? Isso aqui é uma referência ao desenho dos anos 80, Galaxy's Ranger, porque aparece um episódio em que eles falam, é todo abordado sobre essa boneca das emoções. Eu nem sei explicar direito o que é, tá?
Só tô explicando a referência, tá? Ele abraçou tudo, teve contato com o robô. E sim, o Ozob, ele perdeu o olho direito por causa disso. Porque eles tinham que enfiar um implante dentro de uma entrada que tinha atrás do implante dos olhos. Então o Ozob teve que usar um olho, substituir por um olho cibernético. Bom, e eles descobrem as informações sobre o futuro. Bom, eles descobrem imagens sobre o possível futuro do mundo, que é o que eu descrevi lá no episódio 2, né? E o Ozob se recupera totalmente e usa um novo exoesqueleto, parecido com aquele do filme Elysium, com o Matt Damon, que tem a Alice Braga, o Wagner Moura. Tipo, um exoesqueleto bem tático, tornando assim o Ozob Ex Machina, uma bomba relógio ambulante. Sim, é esse mesmo que você ouviu. O Andrew explica depois o plano da Hirawata para eles, que é o seguinte: a Hirawata quer usar o asteroide H, que é o nome da base, tá? Para se chocar contra a Terra, para pagar os seus principais adversários corporativos, e que assim ela consiga reconstruir o mundo e conquistar o mundo e ser uma dinastia, pois ela é a principal companhia da Terra, e se reerguer como um governo totalitário no planeta e nas outras colônias, porque assim, a companhia que tem mais colônias espaciais é a mais poderosa, porque nesse futuro os governos são fantoches das corporações, tá? As corporações que as governam, tá? Usando o livre mercado capitalista, tá? Tipo assim, tudo viraria um caos se eles não impedissem. E assim, alguns não estão nem aí se o mundo vai ser destruído, ou querem impedir isso. Inclusive o Dr. Silvano, porque ele é um dono de uma corporação chamada Hellfire. Então, tipo assim, ele tá ferrado se ele não fizer isso. Bom, então eles vão lá, eles começam a discutir um plano para enviar uma mensagem do Chimera para a versão dele do passado. Porque assim, a regra estabelecida pelo Andrew é que corpos orgânicos, corpos físicos, não podem viajar no tempo, apenas mensagens. Então, tipo assim, eu tô falando corpo físico, eu tô falando, tipo assim, o robô veio do futuro, né? Porque eles não podem voltar no tempo, até antes da máquina do tempo ser construída, entendeu? E daí tem uma suspeita, o Ozob fala, então o plano do Andrew não é salvar o mundo, é salvar a si próprio. Que isso é, tipo assim, a inteligência artificial querendo quebrar a perna do outro. Tipo, passar a perna nele, no restante do grupo. E tipo, tem, assim, é a cena mais icônica desse episódio com o Chimera. Que é ele tentando eles gravam várias tentativas. Eu vou deixar o link aí, tá? Pra vocês verem, tá? Bom, eles se equipam para invadir o asteroide H e impedir os planos da Hirawata. O Durden, nesse meio tempo, ele consegue mandar uma armadura tecnológica, porque a outra dele já tá desgastada, né? E o Ozob, assim, não acho que meio ousada, ele grampeia várias granadas pelo peito dele, usando aqueles grampos de caixa de papelão e um sobretudo para cobrir tudo. Bom, após vários planejamentos, Ozob sugerindo mudar o nome do Andrew para Nestor, eles instalam explosivos em suas roupas, caso eles morram. E, assim, caso um deles morre, essa bomba explodiria, sem chance de eles serem usados como armas pelos inimigos.
Tipo, e o Bombas Suicidas, né? O engraçado é que a bomba do Oleg foi configurada para fazer o som do hino da mãe Rússia. Já que ele é comunista, né? Não, depois eles conseguem finalmente invadir a base inimiga, atacando os guardas. O Chimera usa uma nitrokatana. Tipo, é uma katana em que a lâmina é muito parecida com os sabres de luz do Star Wars. E também várias outras referências à cultura pop, incluindo uma referência ao personagem Dom Lázaro Venturini, do Lima Duarte. Aquela famosa frase, eu quero melão. E também tem uma luta entre o Oleg e uma aranha mecânica gigante, que é tipo um robô controlado pelo Coronel Monola. Bom, no final, eles obtiveram sucesso. Eles conseguem derrotar o Momola e o Sr. Hirawata, que é um velhozinho bem caquético, sabe? Mas ao custo de perderem o Durden morre pelas mãos do Momola e o Oleg. A morte dele é genial, porque ele morre e começa a tocar o hino da mãe Rússia e a bomba dele explode, levando junto o coronel, o vilão da história. E assim gritando, xingando o Oleg, né? O Durden, ele morre ao som daquela música do Avatar, lá de 2009, quando ocorre aquelas tragédias, tipo, a queda da árvore, a morte do Tsutei. E, assim, o Chimera fala, assim, pra quebrar o clima, perfeito, uma morte perfeita. E, tipo assim, mesmo não tendo certeza se a máquina do tempo será impedida de ser criada ou não, eles partem para o asteroide Vegas para festejar a conclusão da missão. E aí, a história encerra aí. Bom, esse, pra mim, é o segundo melhor. Mas assim, como eu levei um pouquinho, o Chimera, eu gosto muito desse episódio por causa do Chimera. O Chimera é o melhor personagem de toda essa campanha. Mas assim, a parte da invasão, assim, é a única que eu não consigo lembrar de cabeça. Os detalhes, eu consigo mais lembrar do início da parte até eles chegando no asteroide H. E depois eu lembro mais da cena final, com o Ozob, eu quase falei Rupert, o Ozob perguntando pra onde eles iam agora. E o Rexus fala, vamos pra Vegas. O Ozob, mas não existe mais Las Vegas. O Rex complementa, asteroide Vegas. E tipo assim, até que foi um bom final, assim, bem amarrado, que a gente vai ver o desenrolar da história na sequência desse livro, do Protocolo Molotov. Porque na sequência viria o que aconteceu com eles no asteroide Vegas, que isso faz parte, uma expansão do jogo de tabuleiro do Ozob, que eles fizeram financiamento coletivo no final do ano passado, né, que eu não consegui participar, mas eu peguei o livro naquele financiamento coletivo, beleza? E o que acontece? Depois daquilo, vem o livro, a sequência, o volume 2 a sequência do Protocolo Molotov, que narra os últimos dias de vida do Ozob. Nós vamos ver o que vai acontecer com ele depois de iniciar tudo isso. Porque, tipo assim, o Ozob aqui, ele está diferente do que ele foi mostrado aqui, fazendo sarro, tudo. Ele tá bem carrancudo, se portando com nada mesmo. Então, gente, espero que vocês estejam gostado.
que vocês comentem aqui embaixo o que acharam. Deixa o like se gostou, compartilhe. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima.